Tudo bem? Boa tarde. Semana passada não pude dar aula, mas eu vi que vocês fizeram um simulado, né? Eu selecionei as questões lá do simulado, da parte de álgebra. Queria saber como que vocês foram em matemática, se conseguiram fazer, resolver, tiveram muita dificuldade. Fizeram um simulado, como que foi? E aí? Mais ou menos. Não, beleza, faz parte. Simulado tá aí para treinar, né? Então, é bom fazer para treinar, para ver como que tá indo. Mas vamos lá, então, vamos para a aula de hoje. A gente aí passou as últimas aulas basicamente estudando, né, funções, conceitos de funções. Na última aula a gente viu aquelas funções compostas, viu um pouco de função inversa, né? E hoje a gente começa finalmente, né, a ver a função do primeiro grau. Então, na verdade, vai estudar a aula de hoje. O que a gente vai estudar é o que a gente chama de função afim, ou a gente, na verdade, ou ela pode chamar função do primeiro grau. Tudo bem? Então, a gente vai estudar, tanto faz eu falar função afim ou eu falar função do primeiro grau. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra aqui. Ficou um pouquinho maior. É melhor. Meu lápis está falhando aqui. Vamos lá, função afim, ou o que a gente pode chamar do primeiro grau. Bom, a função afim ou do primeiro grau, ela tem uma cara, tudo bem? Que a gente vai ver. Lembrem que as funções, elas vão ser sempre escritas como f de x igual a alguma coisa, tudo bem? Então, f de x igual a um valor, a gente vai ter um x ali e a gente vai variar esse valor de x, tudo bem? Quando a gente está falando de uma função afim ou do primeiro grau, ela tem uma cara, que é essa carinha aqui que eu estou escrevendo para vocês. A vezes x mais b, tudo bem? Então, essa carinha aqui é uma estrutura de uma função do primeiro grau, em que a gente tem os elementos a, x e b, tudo bem? A e b são o que a gente chama de... deixa eu pôr aqui. A e b é o que a gente chama de coeficientes, tudo bem? Então, o coeficiente A e o coeficiente B. O coeficiente A é o que a gente chama de coeficiente angular. O coeficiente B é o que a gente chama de coeficiente linear. Tudo bem? O x, ele é a nossa variável, é o que a gente conhece já. Nossa variável x. Tudo bem? Então, a gente tem essa estrutura aqui. Tudo bem? Essa estrutura aqui é a nossa estrutura de uma função afim, que ela é formada pelos coeficientes a e b e a sua variável x. Então, os coeficientes eles têm nomes, é importante saber esses nomes. Coeficiente angular e coeficiente linear, eles têm uma aplicação prática. A gente vai ver qual que é
essa aplicação prática, tudo bem? Bom, vamos fazer um exemplo, então, aqui. Vamos fazer um exemplo. Se nós tivermos, por exemplo, a função f de x igual a x menos 1. Bom, aqui a gente consegue determinar quem são os nossos coeficientes A. O coeficiente A é aquele cara que multiplica o valor de x, ou seja, nesse nosso caso é o 1. Por quê? 1 vezes x é x. Quando a nossa variável ali só tem o valor da letra, a letra x, a gente sabe que o coeficiente ali é 1. O coeficiente linear, que é o número sem o valor de x, ele é o menos 1. Então, aqui a gente tem o coeficiente A, que multiplica o x, e aqui a gente tem o coeficiente B. Tudo bem? Então, aqui nós temos os nossos coeficientes. Bom, vamos desenhar o gráfico dessa função para a gente ver como que fica. Como que a gente faz para desenhar o gráfico de uma função? A gente, basicamente, a gente vai chutar valores para x, vai chutar valores para fx. Tudo bem? A gente vai chutar valores aqui, por exemplo, vamos chutar menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. E a gente vai calcular o f de x. O f de x é a gente colocar o valor de x dentro da função, né? Então, quando x for menos 1, eu vou ter menos 1 igual a menos 2. Certo? E a gente vai fazer isso para... Deixa eu só inverter a ordem que eu coloquei errado aqui. Menos 1, menos 2 e menos 1. A gente vai fazer isso para todos os valores de x. F de menos 2 é igual a menos 2 menos 1 igual a menos 3. Se vocês fizerem para 0, o f de x vai dar menos 1. Se fizerem para 1, vai dar 0. E se fizerem para 2, vai dar 1. Tudo bem? Então aqui a gente chuta alguns valores, né? A gente chutou alguns valores para a gente conseguir desenhar o gráfico disso daqui. Então aqui a gente tem alguns chutes. Vamos desenhar o nosso gráfico, então. Então, para desenhar o gráfico, a gente precisa fazer a reta de x e a reta de y. Então aqui, y e x. Bom, vamos pegar os valores aqui que a gente tem. A gente tem, vamos colocar aqui, menos 1, menos 2, 1 e 2. Menos 2, menos 1. Aqui é o 0, 1 e 2. Aqui é 1, 2, 1, 2, 3. Um, 2, 1, 2, menos 1, menos 2 e menos 3. Bom, vamos desenhar os pontos que a gente achou. O primeiro ponto, o x, ele é menos 2 e o y é menos 3. Então aqui, x é menos 2 e o y é menos 3. É esse ponto aqui. O segundo ponto, o x é menos 1 e o y é menos 2. Então, temos esse segundo ponto. O terceiro, o x é 0 e o y é menos 1. Então, é esse próprio ponto. Quando for 1, o y é 0, e quando for 2, o y é 1. Bom, a gente basicamente pegou uma função qualquer, chutou valores para x, achou os valores de fx e colocou esses pontos no gráfico, tudo bem?
Aí aqui a gente consegue traçar uma reta que cruza esses pontos aqui. Então a gente tem que cruzar os pontos, né? Tá cruzando mais ou menos. Então, essa reta que eu acabei de desenhar, essa reta azul clarinho, ela representa a nossa função f de x igual a menos 1. Tudo bem? Toda função afim ou do primeiro grau, obrigatoriamente, o gráfico dessa função é sempre uma reta. Tudo bem? Então, o gráfico de uma função vai ser sempre uma reta. O gráfico de uma função afim ou de uma função do primeiro grau vai ser sempre uma reta. Tudo bem? A reta ela pode ser crescente, como é o caso que nós temos aqui. Da mesma forma, ela pode ser decrescente. Tudo bem? Ela pode ser do jeito inverso. Eu já vou fazer com vocês a outra reta. Bom, existem algumas coisas importantes aqui que a gente vai ver agora, que é como achar nesse nosso gráfico os nossos coeficientes angulares e os nossos coeficientes lineares. Então, por exemplo, eu vou redesenhar o gráfico que a gente estava trabalhando aqui, só que um pouquinho maior. Então, aqui a gente tem o Y, aqui a gente tem o X. Vamos marcar os pontos. 1, menos 2. 1, 2. Menos 1 e menos 2. Um e 2. Menos 1. Menos 2. Tá bom. Eu vou desenhar a nossa reta aqui. Ela passava por esses pontos aqui. Ela passava por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Bom, essa foi a reta que a gente fez ali atrás. Então, a gente tem esses pontos que a gente achou nos nossos chutes, né? E eu queria mostrar para vocês como que a gente consegue identificar aqui na nossa função os nossos coeficientes, que é ax mais b. Então, fx é igual a vezes x mais b. O b, o coeficiente b, ele é o mais fácil da gente encontrar aqui, que é o coeficiente linear. Na nossa função, que a gente desenhou aqui, só para a gente relembrar, a nossa função é f de x igual a x menos 1, tudo bem? O coeficiente b, ele é quem? O coeficiente b, ele é o menos 1, tudo bem? Como que a gente identifica no gráfico quem é o coeficiente b? O coeficiente b é onde corta o eixo y. Então, olha aqui, ó. Aqui estou pintando de uma bolinha verde no gráfico. É onde corta o eixo y, ou seja, aqui no menos 1. O b é menos 1, então a gente corta o gráfico, a reta corta o eixo y no menos 1. Tudo bem?
Então, o coeficiente linear, deixa eu escrever aqui em cima. O coeficiente linear, que é o valor independente, é onde a reta corta o eixo Y. Tudo bem? Então, se a nossa função tem um b igual a menos 1, a nossa reta vai cortar em menos 1. O coeficiente alfa, que é o coeficiente linear, que aqui é esse 1 que está multiplicando o x, é um pouquinho mais complicado. O coeficiente A, que é esse carinha aqui, ele tem uma formulinha. A igual, deixa eu escrever aqui em cima. A é igual a tangente de alfa. O que é tangente de alfa? Vamos lá. Se eu pegar um ângulo dessa reta, que essa reta forma com o eixo x, então aqui, ó, esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Alfa é o ângulo formado entre a reta da função, né? A reta da função e o eixo x. Então, é esse ângulo formado entre o eixo x e a reta. Esse é o nosso alfa. Tudo bem? Pessoal, como que a gente calcula tangente? Como que a gente calcula a tangente de alguma coisa? Vocês lembram lá em geometria? E aí, pessoal, como que calcula a tangente de alguma coisa? Tangente. Então vamos lá, vamos relembrar então. Eu lembrei. Como era então? Eu acho que é cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Isso, vamos anotar aqui então. A tangente de algum ângulo, vamos por x, né? Nossa, que clarinho. Deixa eu pegar um roxinho aqui. Então, a tangente de um ângulo, por exemplo, o ângulo alfa, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Mas quem que é esse cateto? Para ter cateto, a gente precisa ter um triângulo. Bom, a gente pode fazer um triângulo da nossa reta, da função, com o nosso eixo x. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso fazer um triângulo. Eu fecho aqui, vocês conseguem enxergar? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Eu tenho um triângulo. Então, quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é o que está do outro lado do ângulo, que seria aqui, ó, essa distância aqui. Essa distância é o cateto oposto. Tudo bem? E essa distância aqui, ó, essa distância aqui, que na verdade é essa aqui de baixo, né, pessoal? É aqui embaixo. Eu só estou colocando ali em cima, mas a distância é a mesma. Essa distância aqui. Aqui é a distância do cateto adjacente. Tudo bem? Então, o que é esse cateto oposto e esse cateto adjacente? Eu vou pôr embaixo, porque senão isso aqui vai dar uma confusão. Vou fazer diferente. Deixa eu pegar isso daqui e jogar bem para baixo.
Então, o cateto adjacente é essa distância aqui. Bom, se vocês olharem, pessoal, o cateto adjacente e o cateto oposto, eles são distâncias, tudo bem? Ele é a distância, por exemplo, o cateto oposto é a distância desse ponto até esse ponto, tudo bem? E o cateto adjacente é a distância desse ponto até esse ponto. Vamos dar alguns nomes para facilitar aqui a nossa conta. Eu vou chamar esse ponto de A e esse segundo ponto de B. Tudo bem? Pessoal, quem são as coordenadas de A? Lembrem, se eu falar aqui as coordenadas de A, quem é o X de A e quem que é o Y de A? E aí, pessoal? O A, esse é o ponto A. Esse é o ponto B. Quem são as coordenadas de A e quem são as coordenadas de B? Qual é o valor de X de A? É só olhar no gráfico, né, pessoal? O ponto, ele tá aqui. Ó, esse aqui é o ponto que eu tô falando, né? Tudo bem? Quem é o valor de X dele? Ele está exatamente em cima da onde? Do 1. Quem que é o valor de Y dele? Ele está exatamente na reta do X. Então, o Y dele é quanto? É 0. Quem que são as coordenadas de B? Qual que é a coordenada X de B? O B, ele está na direção do X igual a quanto? Aqui, ó. X igual a quanto? X igual a 2. A coordenada de B é 2. Qual que é a coordenada de Y de B? Olha para a reta do Y. Qual que é a coordenada em Y? É 1. Então, essas são as coordenadas de A e B. Tudo bem? Então, aqui, deixa eu puxar para cá agora. Essas são as coordenadas de A e B. Quanto que vale o cateto oposto? Quanto vale aqui? Quanto que vale essa distânciazinha aqui? E quanto vale essa distânciazinha aqui? Bom, para a gente descobrir o cateto oposto, o que a gente precisa fazer para descobrir a distância? Eu sei quanto vale o Y em B. Eu sei quanto vale o Y em A. Então, basta eu fazer aqui YB menos YA. Quanto que é o YB? O YB é 2. Quanto que é o YA? É 1. Então, 2 menos 1 é igual a 1. Tudo bem? Então, o cateto oposto vale 1. Quanto que vale o cateto adjacente? É só a gente fazer. Só que aqui a gente está andando em X. XA menos XB. Ou seja, o XA vale 1. Peraí, eu fiz conta errada aqui, né, pessoal? Peraí. YB é 1, YA é 0. 1 menos 1, 1 menos 0, 1. Agora sim, aqui XB menos XA. Então, XB é 2, menos o XA é 1, isso daqui dá 1. Então, a gente consegue achar o nosso cateto oposto, o nosso cateto adjacente, como? Fazendo a diferença entre as posições deles. Então, a gente volta aqui para o nosso coeficiente alfa, que a gente falou. O coeficiente A, o nosso coeficiente linear, ele é tangente de alfa. O que é tangente de alfa? É cateto oposto sobre cateto adjacente.
tudo bem? A gente pode falar que cateto oposto é o quê? Cateto oposto é a variação em y, ou seja, é o YB menos o YA, dividido pela variação que é o cateto adjacente, que é o XB menos o XA. Então, o coeficiente linear, que a gente chama, ele pode ser calculado de duas formas, basicamente. A gente pode fazer pelo ângulo, fazer a tangente do ângulo da reta, ou a gente precisa de 2 pontos, tudo bem? A gente precisa aqui de 2 pontos e fazer a variação em y no numerador, que eu posso chamar isso aqui de ΔY, e embaixo de ΔX. ΔY e ΔX. Ou seja, qual que é o coeficiente linear? O coeficiente linear ou é a tangente do ângulo da reta, ou eu preciso de 2 pontos, aqui eu preciso de 2 pontos, aí eu faço o y do primeiro ponto menos do segundo, o x do primeiro menos do segundo. Tudo bem? Isso é o coeficiente angular da reta. Pessoal, alguma dúvida até agora? Eu acho que a dúvida ela melhora depois que a gente treina, que a gente faz alguns exercícios, né? Eu vou passar um exercício. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Quando você resolveu aquele cateto oposto, eu pensei de uma outra forma de resolver, mas eu não sei se está certa. Pode falar, como que você resolveria? Então, esse 1 tá praticamente do lado do B. Aí eu pensei que esse valor de 1 é o valor do cateto oposto. Foi mais uma lógica, entendeu? Porque o ponto B vale 1, entendeu? Entendi. Você fala desse 1 aqui? Do Y? Desculpa, esse daqui? Isso. Uhum. Sim, porque é o seguinte, tem que tomar cuidado. Deixa eu aproveitar a sua dúvida, que foi uma boa dúvida. Deixa eu fazer um gráfico qualquer aqui. Caramba. Bom, aqui tem a XY. Aqui eu tenho a reta. Vamos supor que o exercício, aqui é Y. Peraí que travou aqui. Y. E aqui é X. Vamos supor que o exercício ele dê os 2 pontos para você. Ele dá esse ponto, que eu posso chamar de A, e esse ponto, que eu posso chamar de B. Então, aqui vale 1, 2, 3, 4. Aqui vale 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vale 5, e aqui vale 6, 7, 8, 9, 10. E aqui vale 10. Então, é isso daqui que eu tenho. Peraí, deixa eu escrever com uma letra menor para não ficar tão poluído. 1 e 4, 5 e 10. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então, até para resolver essa situação aqui, deixa eu aumentar. Por que eu não posso falar, nesse caso, que o meu cateto oposto, por exemplo, igual você falou, eu quero descobrir o ângulo. Então vamos lá, vamos descobrir o coeficiente angular. O coeficiente angular é esse ângulo aqui verdinho. Tudo bem? Que eu risquei. Como que a gente descobre o coeficiente angular? O coeficiente angular, o A, ele é a tangente do ângulo, que é esse ângulo alfa aqui, eu não sei qual é esse ângulo, ou a gente faz a variação em y por x, ou é ΔY sobre ΔX.
Essa é a forma de calcular o coeficiente angular. Lá atrás, você me perguntou o seguinte, porque esse cara aqui, ele está aqui na linha do 1, então o cateto oposto ele seria 1. Não é bem isso, porque é o seguinte, esse 1 aqui, ele é uma posição, ele não é uma distância, tudo bem? Esse 1, na verdade, é a distância dessa posição até a reta do x, tá? Nesse caso, quando a gente vai fazer calcular o nosso coeficiente, eu preciso de 2 pontos, tá? Nesse caso, o ponto A e o ponto B. Então, eu posso YB menos YA. XB menos XA. Eu não posso assumir que o meu cateto oposto é isso daqui, ó. É tudo. É essa distância aqui, que seria o 4, tá vendo? Como foi na outra. Por que eu não posso assumir que o meu cateto oposto é o 4? Porque a minha referência, o meu triângulo, não é esse que está aparecendo aqui, ó. Não é esse triângulo que eu estou fazendo. Tudo bem? Qual que é o triângulo que eu estou fazendo? É esse daqui, ó. Eu preciso utilizar a informação dos 2 pontos. Então, você está vendo que quando você faz direto, aqui, você pega a posição 4 como o seu cateto oposto, na verdade, você está pegando aqui, ó, 1 a mais. Tá vendo? Você está pegando um pouquinho a mais aqui, que não é. Então, quando a gente tem uns pontos na reta, a gente precisa desenhar o nosso triângulo de referência nesse ponto. Isso aqui é muito geometria, isso aqui é uma semelhança de triângulos. Esse triângulo maior e o menor. Esse ângulo aqui ele também vale alfa, tudo bem? Então, quando a gente tem uma reta, a gente precisa usar os pontos que a gente tem nessa reta. E pode ser qualquer ponto da reta, tudo bem? Desde que vocês sigam isso daqui. Isso aqui é uma fórmula, tudo bem? É uma equação, vocês podem gravar, ou vocês podem lembrar do conceito, mas isso é uma fórmula para calcular coeficiente angular. Você precisa de 2 pontos, você precisa de um ponto A, de um ponto B, para conseguir calcular. Eu tenho aqui nessa questão que o meu ponto A, o x dele vale 5 e o y vale 1. Eu tenho que o B dele, o x vale 10 e o y vale 4. Com 2 pontos, eu consigo calcular o coeficiente angular, ou seja, YB menos YA sobre XB menos XA. YB aqui é o 10, menos, não é o 10, é o 4, menos o YA é o 1, o XB é 10 e o XA é 5. Então aqui 4 menos 1, 3, 10 menos 5, 5. Ou seja, o meu coeficiente angular ele é 3 sobre 5. Tudo bem? Então aqui eu consigo descobrir o meu coeficiente angular. Posso fazer uma outra relação. O coeficiente angular ele é igual a tangente de alfa, e a tangente de alfa é igual a 3 sobre 5. Tudo bem? Então, assim, isso, a equação do coeficiente angular, vocês têm que usar ela como uma variação em y e uma variação em x. Não pode pegar o valor do ponto, da posição, tudo bem? Porque muitas vezes o ponto, ele não está aqui no eixo x. Aqui coincidiu que o ponto A ele está exatamente sobre o eixo x. Então, o valor do cateto oposto coincidiu com o valor do YB, tudo bem? Mas nem sempre isso vai ser verdade. Como é o caso desse caso, que o ponto A está fora. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Bom, vamos fazer um exercício para vocês praticarem, então, para vocês treinarem. Eu vou desenhar alguns gráficos e vocês vão determinar os coeficientes e a função. Então aqui, vamos lá, exercício.
Bom, pessoal, eu desenhei 4 gráficos aqui para vocês treinarem, tá? Deixa eu mudar a cor. Então aqui A, B, C e D. Bom, o que eu quero que vocês façam aqui? Então, o que é o objetivo do exercício? Vocês precisam descobrir qual é o coeficiente angular, o coeficiente linear e montar a função do primeiro grau, ax mais b. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês tentem fazer. Vocês conseguem enxergar os números? Tem alguma dúvida? Então, vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês tentarem fazer. Então, tentem, para cada um dos gráficos, achar quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear e montar a função. Tá bom? E aí, pessoal, conseguiram fazer o A pelo menos? Tentaram? Eu tô com uma dúvida. Pode perguntar. Então, eu tô com uma dúvida na ordem dos pontos. Uhum.
No caso, o meu ponto A, eu não sei se está certo, ficou 4 e o 0. Tá, peraí. Vamos lá. Onde que... Ó, a gente tem um ponto aqui, né? Que a gente tem os valores. E onde é o segundo ponto? Que você colocou? Ai, vixe, eu ia pegar, tipo assim, na reta X o 4 e o 0 e depois do Y. Tá, é assim, o importante Giovana, você marcar onde estão os seus pontos. Então, onde a gente conhece a coordenada. Aqui a gente tem um ponto, tudo bem? E esse ponto, eu posso chamar ele de A ou B, vamos chamar de B, por exemplo. Eu vou chamar esse ponto de B. Quem que é o X dele, desse ponto B? 4, né? O X é o 4. E o Y? É, o 4, É o 4 também. Como que a gente, só para não ter dúvida, como que a gente faz para descobrir o X e o Y? Você está no ponto. Eu quero saber quem é o X. Eu tenho que fazer um caminho, eu tenho que ver para onde ele anda na reta X, ó. Se o ponto está aqui, ele está vindo para cá, ó. Tá vendo? Esse é o X dele, é o 4. Para descobrir o Y, eu tenho que ir até a reta do Y. O Y dele também é 4, tudo bem? Porque independente, não é porque um é 4, outro é 4. Nesse caso, casou assim de ambos as coordenadas serem 4. Mas a gente tem que pegar o ponto e andar até a reta do X para descobrir o X e a do Y para descobrir o Y. Tudo bem? Então, tanto o B quanto tanto o X e o Y são 4. Aí você tem que descobrir um segundo ponto na reta. Nesse caso, na alternativa A, eu não dei um segundo ponto. Mas a gente percebe que a reta ela passa pela origem, tudo bem? Qual que é a coordenada da origem? Qual que é o x e qual que é o y aqui? Que eu posso até chamar de ponto A se eu quiser. X e y nesse caso são 0. Então assim, a primeira coisa é descobrir os dois pontos que eu tenho as coordenadas. Então, ó, eu achei aqui um ponto A e um ponto B. Ponto A de coordenada 0 e 0 e ponto B de coordenada 4 e 4. Para descobrir o alfa, o coeficiente angular, eu preciso fazer aqui o YB menos YA, XB menos XA. Ou, talvez até pode ser uma dúvida, eu posso fazer também ao contrário. Eu posso fazer o YA menos o YB, só que embaixo eu tenho que trocar XA menos XB. Então aqui, ó, notem que quando a gente faz a subtração, não importa a sequência de quem é o A, quem é o B, entendeu? Não importa. O importante é que se eu for fazer YB menos YA, embaixo da fração eu preciso fazer XB menos XA. Se eu for fazer YA menos YB, embaixo eu também preciso manter a mesma sequência, tudo bem? Tanto faz, porque quando você altera a posição de cima e embaixo, você muda o sinal tanto em cima e embaixo e isso acaba não fazendo diferença, tudo bem? Então tanto faz quem que é o teu A, quem que é o teu B, para falar a verdade, desde que você mantenha essa coerência, tá bom? Então aqui, vamos manter do jeito que tá, vai. YB menos YA. O YB é 4, YA é 0. XB é 4, XA é 0. Então isso daqui vai dar 4 menos 0, 4. Embaixo 4 menos 0, 4. Ou seja, o A é igual a 1. Tudo bem? A gente descobriu o A aqui. Quem que é o B? O B é onde corta o eixo Y. Em que lugar a reta corta o eixo Y? Exatamente aonde? no 0. No 0. O B é 0.
Então, aqui a gente tem o A, né? Que a gente calculou aqui. E o B, a gente sabe que é 0. Então, aqui, ó, tem o A, tem o B, eu consigo escrever a minha função aqui. Minha função é fx igual a ax mais b. O A é 1, ax mais 0. Ou seja, f de x é igual a x. Essa é a minha função. Tudo bem? Então, assim, sequência, eu preciso achar 2 pontos. Achei esses 2 pontos, eu posso dar o nome de A e B para eles, eu posso dar nome de 1 e 2, tanto faz. O importante é eu conseguir calcular o coeficiente angular e ver onde o B corta. Tudo bem? Tentem fazer a alternativa B, então. A alternativa B meio que tem 2 pontos já ali destacados. Vocês precisam saber identificar a coordenada desses pontos para conseguir fazer o coeficiente angular. Ó, temos 2 pontos. Vamos chamar esse ponto de A e esse ponto aqui de B. Quem é a coordenada de A? Qual é o x de A e o y de A? Seria 0 e o menos 2? Isso, muito bem. O x de A é 0 e o y é menos 2. E B, quem é a coordenada de B? 3 e 0. 3 e 0. Muito bem. Bom, tenho o meu A, eu tenho o meu B, eu consigo calcular o meu alfa agora, né? Como que é o nosso alfa aqui? Deixa eu puxar um pouco mais para cá. O alfa é y, ó, pode até fazer, ó, YA menos YB, só que aí eu faço XA menos XB, tanto faz, desde que eu mantenha a ordem. Então o A é igual, ó, YA, quem que é o YA? Menos 2. Quem que é o YB? É 0, né? Quem que é o XA? O XA é 0. Quem que é o XB? É 3. Então é menos 3. Então em cima ficou menos 2 menos 0. Dá menos 2. Embaixo ficou 0 menos 3. Então isso aqui dá menos 3. Quanto vale o A? 2 terços, porque eu tenho um menos em menos, isso aqui fica positivo. Tudo bem? Onde que minha função corta o eixo Y? Em qual posição? Onde que a função corta o eixo Y? Ela corta aqui, ó, no menos 2. Tá vendo? Então, o B, ele é menos 2. E assim eu posso escrever minha função f de x igual a 2 terços de x menos 2. Tudo bem? Ficou dúvidas nisso? Ficou não, obrigada. Beleza, tentem fazer então o C e o D. 5 minutinhos aí para tentar o C e o D.
Bom, enquanto vocês estão fazendo aí, eu estou colocando as respostas aqui, tá bom? Para vocês ir conferindo. Pessoal, eu coloquei as respostas do C e o D aqui da resolução. Vocês conseguiram fazer? Tem alguma dúvida? Ficou claro como a gente faz isso? Como a gente acha o coeficiente angular? Eu não consegui entender a C. Parece que com mais informações piorou o negócio. Tá, a primeira coisa é identificar os pontos, né? O ponto A e o ponto B, ou vice-versa. Então, a gente tem que identificar as coordenadas. A primeira coisa foi identificar a coordenada aqui. Coordenada A, que ela tem x menos 2y3. Isso tudo bem? Identificar a coordenada, quanto que é cada valor? Sim, é porque eu não consegui enxergar um triângulo nessa reta. Tá. Porque você colocou esses dois pontos. Bom, o triângulo, eu vou mostrar para você onde ele tá. Eu vou... Só que é assim, o mais importante é assim, claro que o mais importante é a gente lembrar do conceito de por que a gente está fazendo isso. Mas assim, teve dúvida, aplica a fórmula. A fórmula é yb menos ya sobre xb menos xa. E assim, tanto faz quem é o ponto A e quem é o ponto B. Então é importante você identificar os dois pontos, as coordenadas, e fazer essa continha aqui embaixo, que está do A, essa aqui correta. Eu vou te mostrar onde está o triângulo. O triângulo é isso daqui, ó. Ele está aqui. É esse triângulo aqui que a gente está fazendo. Então, aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. E onde que está o ângulo? O ângulo, tecnicamente, ele é esse ângulo aqui de fora, ó. É esse ângulo aqui, que ele faz com a reta. É esse ângulo aqui que seria o ângulo alfa, tudo bem? Mais para tangente, é exatamente isso que a gente está fazendo, tudo bem? Aplicando a fórmula. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou fazer o triângulo dos outros que a gente fez. Então, a gente usou esse daqui. Aqui a gente usou esse daqui. Aqui a gente está usando esse daqui. Ah, desculpa falar, mas a conta não tá errada. Não sei, pode estar. Posso ter feito É errado. porque o X de A tá valendo -2. O x de A tá valendo -2, claro. Aí você colocou 3. Aí por E, isso que o meu resultado deu diferente. tudo bem. Foi erro meu aqui. Então é isso, né? O xb é 4, e é -2, na verdade, né? Não é 2. É menos o xa, que é -2. Isso, né? Porque Isso, é porque eu fiquei. Oxe, o meu resultado deu diferente do que o dele? Não, tá certo. Eu errei mesmo a conta. É para dar -1. Muito obrigado. Aqui. É para dar -1. Então, corrigindo aqui. É menos x mais 1. Beleza? Mais alguma dúvida?
Não, obrigada. Imagina. Bom, se vocês notarem uma coisa, os gráficos A e B, que são os gráficos de cima, as retas é o que a gente chama de crescente, tudo bem? As retas elas estão crescendo conforme x e y crescem. C e D, as retas são decrescentes. Vou fazer aqui numa próxima página, mais limpo, para vocês notarem isso. A gente tem dois tipos de retas, né? Então, as retas que são crescentes e as retas que são decrescentes. Então, aqui vamos fazer primeiro os nossos eixos. Aqui vamos fazer o nosso gráfico. Então, notem que eu fiz dois tipos de gráfico. O gráfico da esquerda e o gráfico da direita. Tá? O gráfico da esquerda é o que a gente vai chamar de função crescente, ou gráfico, a nossa reta crescente, é uma função crescente. O da direita é uma função decrescente. Por que crescente? Por que decrescente? Conforme o x aumenta, ou seja, conforme o x aumenta, o y tem que aumentar. Nesse caso aqui, conforme o x aumenta, o y ele vai diminuindo, tudo bem? Então a gente tem os nossos dois tipos de função. A gente tinha até visto isso já na parte de função, lá atrás. Função crescente e função decrescente. A gente consegue identificar de forma bem rápida, olhando para uma função, se ela é crescente ou se ela é decrescente. Basta a gente olhar para o coeficiente angular. Se o coeficiente angular ele for positivo, ou seja, for maior que zero, a nossa reta ela é crescente. Se o nosso coeficiente angular for negativo, a nossa reta ela é decrescente. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Eu errei alguma coisa aqui atrás? Eu vi que o Levi falou, vai ficar -3. Não, professor, aqui eu confundi o negócio. Ah, beleza. Então, a gente tem esses dois tipos de retas, tudo bem? A função crescente e a função decrescente. Pessoal, quem que separa... Tem uma outra separação que dá para a gente fazer, vamos colocar aqui. A gente consegue separar, além da função crescente e decrescente, lembra daquela história onde a função é positiva, onde a função é negativa? Então, eu consigo separar isso também, além da função ser crescente ou ser decrescente. Onde a função é positiva, pessoal? Como que eu identifico onde a função é positiva? A função é positiva sempre quando o y estiver aqui em cima, né? E ela vai ser negativa quando a gente estiver aqui embaixo. Tudo bem? Na parte de baixo do y. Bom, onde que a nossa função ela é negativa? A nossa função ela é negativa daqui até aqui, certo? E a mesma coisa, daqui até aqui. Onde a nossa função ela é positiva? Ela é positiva quando ela estiver para cima ali do eixo y. E a mesma coisa aqui. Cuidado para não confundir positivo com crescente e decrescente, tá bom? E onde a nossa função é nula? A nossa função é nula exatamente no ponto que ela corta o eixo x. Exatamente no ponto que ela corta o eixo x. Como é o nome desse ponto aqui? Que quando corta o eixo x, ele tem um nome. Esse valor de x quando a função é zero. Qual é o nome desse ponto? Ele é a raiz da função, tudo bem? Então, quando a função é zero, a gente tem a
raiz. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Mas você falando assim, nessa função decrescente e crescente, seria a mesma coisa, não é? Porque É assim, você só mudou de lado na função decrescente. Eu acho que é a única diferença que eu tô conseguindo ver. é assim, tem só para tomar cuidado. Positivo e negativo é uma coisa, crescente e decrescente é outra coisa, tá? Essa é a primeira coisa. Positivo e negativo é em relação ao valor do y. E se a reta é crescente ou decrescente, é basicamente isso. Ó, a reta ela tá assim, a reta tá assim ou a reta tá assim. Ela tá subindo ou a reta tá descendo. Isso é uma função crescente, isso é uma função decrescente do primeiro grau. Tudo bem? A questão, ela é positiva ou negativa? Depende de onde está o eixo y. Tudo bem? Se o eixo y está aqui, significa que esse pedaço é positivo e esse pedaço é negativo. Tudo bem? Tudo depende de onde está o eixo y. Se o eixo y, por exemplo, na outra função estiver aqui, embaixo, eu tenho que essa parte aqui de trás é positiva e essa parte aqui da frente é negativa. Então, olha, na função crescente, o negativo ele basicamente está atrás e o positivo está na frente. Quando a função é decrescente, inverte, tudo bem? E exatamente onde corta o eixo x, a gente tem a raiz da função. Tudo bem? A raiz da função. Tudo bem? Eu não consegui entender, porque, tipo assim, na função crescente, no começo dela, ela tem um valor. Aí ela vai descendo e aí vai perdendo valor, não seria decrescente? Não, a função crescente, ela vai aumentando. Peraí, vamos de novo, então. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer os pontos aqui. Vamos fazer um ponto aqui da função. Sei lá, vamos fazer aqui o ponto menos 3 e menos 3. O ponto 0. Aí vai ter aqui o ponto 3 e o ponto 3. Desenhei 3 pontos. Então, aqui vai estar a minha função. Ó, ela está crescendo. Como que eu sei que ela está crescendo? Conforme eu aumento o valor de x, então o valor de x, o primeiro valor que eu tinha aqui, ó, era quanto? O primeiro valor era menos 3. O segundo valor aqui que eu tinha, eu aumentei o x para 0. Depois eu aumentei aqui o x para 3. Então é esse caminho de x que eu estou fazendo, menos 3, 0 e 3. Se você olhar o y ele também foi aumentando, ó. O y primeiro era menos 3. O segundo y era 0. E o terceiro valor de y era 3. Então tá vendo? Conforme eu fui aumentando o x, o valor de y também aumentou. Conforme eu aumento o x, o y aumenta. Isso é a função crescente. A função decrescente é o contrário. Conforme eu aumento o x, o y diminui. É assim, a função crescente é o que a gente chama de diretamente proporcional. A função crescente é o que a gente chama de inversamente proporcional. Tudo bem? Tudo bem, já entendi. Beleza. Então, isso é muito importante a gente saber, porque é o seguinte, existe a questão do que é crescente, o que é decrescente, o que é positivo, o que é negativo, o que é nulo. Esses conceitos eles têm que estar bem claros e diferenciados na cabeça de vocês, tudo bem? O que é cada uma dessas coisas.
Na próxima aula, a gente vai ver mais um pouco disso, só que na forma de inequações. Tudo bem? A gente vai trabalhar mais um pouquinho esses conceitos de positivo, negativo, nulo, tá bom? E vamos fazer mais alguns exercícios dessa parte de conceituação de gráfico, dessas coisas, porque isso vai dar uma base para a função do segundo grau. A gente está vendo a do primeiro, aí na semana que vem a gente termina e começa a do segundo grau também, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida de mais alguma coisa do que a gente viu? A gente viu basicamente, então, aqui, o que é uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau, ela tem uma estrutura que é ax mais b. A gente sabe que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E quem que vai definir essa reta para a gente? A gente tem dois valores ali principais, o coeficiente angular, o coeficiente linear. A gente viu como a gente calcula cada um deles. O coeficiente linear, que é o b, é onde corta a reta. O coeficiente angular é o uso da formulinha, que a gente faz yb menos ya sobre xb menos xa. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso que a gente viu? Alguma dúvida, pessoal? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Já acabou a aula, mas eu só queria. Eu não vou fazer mais nada. Eu só queria ver se tem exercícios para vocês fazerem. Lá do material. Com certeza tem. Pô, toda vez eu perco a apostila. Tá, eu vou mandar no grupo lá do WhatsApp, então, os exercícios que vocês já podem fazer com as páginas, tá bom? Eu mando lá. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode me chamar no WhatsApp também na semana aí para tirar alguma dúvida, tá bom? Eu fico à disposição. E eu vou mandar lá daqui a pouco os exercícios que vocês já podem fazer do material. Mas é isso então, pessoal. Vamos encerrar aqui então a aula. Podemos encerrar.